Boa tarde, gente. Bom dia ou boa noite. Eu tô fazendo esse vídeo, tem um pouco que eu não posto nada aqui, mas esse canal, vocês sabem que conhecem o meu canal, é pra falar sobre moda, sobre DIY, sobre decoração e um pouquinho da minha paixão pela literatura. É, Tem alguns vídeos falando sobre literatura, sou professora e formada na área, e eu já fiz um vídeo explicando sobre o que é literatura, se vocês quiserem, tá? Eu posso deixar aqui linkado pra vocês, e sobre outras obras também já fiz resenha. Eu tô aqui pra falar sobre essa série, e eu tô devendo alguns vídeos de séries, porque, não é? Eu assisti assim, tô assistindo e não fiz nenhum vídeo ainda. Mas eu quis fazer dessa porque é uma série nova, tá? Uma série que acabou de estrear na Netflix e só tem uma temporada apenas. É Cursed, a Lenda do Lago. Vocês vão encontrar boxes de outros comentaristas falando, não é? É uma série que divide opiniões, e é uma série nova, então a gente não tem como não é, dizer ao máximo e explorar ao máximo a sua capacidade literária e a sua capacidade de atingir. Cursed, ele veio realmente de um livro escrito por Frank Miller e ilustrado por Tom Wheeler. E o Tom Wheeler, ele faz as ilustrações das passagens durante a série e é muito bem feito, gente. É muito bem feito, sabe? Muito bem desenhado, isso é muito bem explorado, né? Conforme as passagens. E se você prestar atenção nessas ilustrações, elas invocam algumas coisas que ainda vão acontecer ou que não foram mostradas, mas que aconteceram de fato na série. Então você tem que prestar atenção nessas ilustrações, porque ela faz isso. Porque elas fazem isso. E Cursed narra a história da espada da lei, Excalibur, que é retirada lá da pedra pelo rei Arthur. Só que ela conta a história antes mesmo, né, do rei Arthur. E conta a história da guardiã, a Nimue, dessa espada, que é uma rainha férica. Férica são os povos que tinham, né, na época, os clãs, de povos mágicos, fantásticos. Ela é uma série fantástica. Tem um pouquinho ali de terror, ela é um pouquinho meio sombria, não é tanto. E é um pouco sangrenta. É uma série adolescente, mas tem algumas questões, não é? Que são muito fortes e bem apelativas, mas é uma série boa. É uma série em 10 episódios, tá? Mas tem alguns momentos que ela fica meio perdida porque ela tá ali retratando. Tá retratando a história e ela fica parecendo que tá dando voltas e voltas e voltas e voltas em torno de um mesmo assunto. O próprio flashback, né, da Nimue voltando ao passado, porque acontece muito na série, pra você conseguir entender o momento atual. Ela voltando na infância, adolescência, e depois tem ela com o Merlin, ela voltando na história do Merlin, pra poder entender. Eu não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler da história. Mas os meus personagens principais, ressalto que o elenco, a maioria do elenco, é negra e os negros têm uma importância muito grande ali na história. Por ser uma história que conta a história da Excalibur, os personagens ainda não estão muito claros, mas eles são entregues e a história consegue fazer um link muito bom com a lenda original. No final ela vai te situar aí na possível história da origem desses personagens dentro da história original, que é o conto lá da Excalibur. Então ela faz isso muito bem. Você não vai enxergar, só vai chegar nos últimos episódios, você vai conhecer quem é quem ali, e aí você vai ver o link com a história, que isso ele fez muito bem feito, tá? Isso como professora de literatura, ele amarrou a história muito bem feita. É claro que ficaram coisas pra depois, mas toda história fica, a gente não tem como. A nossa vida é assim. A gente não fica sabendo de tudo ao mesmo tempo, a gente leva anos pra descobrir algo. E é uma história que já começa do final. Se você perceber, ela vai começar no final, né? E vai te reportar pra antes daquele final. Eu não vou falar que final é esse pra você ficar curioso pra assistir. Mas o último episódio é muito bom, gente. E preste atenção nos personagens chaves, assim, que você não dá tanta importância, mas que são personagens chaves ali, que estão meio que
de pano de fundo, mas que tem uma importância muito grande na história. Fala sobre a Idade Medieval, mostra os costumes da época, como era aquela época. Fala a questão da igreja, do poder da igreja, né, na Idade Medieval, que ela tinha o poder de controlar os reis e controlar a política da época. Fala sobre perseguição às bruxas, aos seres, e fala sobre essa questão toda e mostra de uma forma muito clara, muito explícita, e nos faz refletir sobre muitas questões, tá? Principalmente quem é da igreja aí tem que refletir sobre isso, gente. A gente precisa evoluir, não é? E esses pensamentos não nos fazem evoluir, e a gente vê como eles usam as pessoas, e as pessoas acham que estão fazendo realmente algo que seja realmente plausível, que seja algo bom diante dos olhos de Deus, mas que não é bem assim, né? Acham que são os mocinhos, mas acabam entrando em outro papel. E a gente tem a história do monge choroso, a gente tem a história da Nimue. Ela deixa, assim, a série, porque tem um contraponto com o livro. E na série fica um pouco a desejar a figura dela como rainha. Ela não ficou uma rainha tão poderosa como é no livro, né? Ela fica uma rainha que parece estar ali, uma hora sabe o que faz, outra hora não sabe o que faz, fica implorando o poder da espada. No livro isso não acontece. Ela é uma rainha poderosa. E parece que não é. Então acho que isso ficou meio que a desejar, porque é uma figura feminina e acabou colocando ela numa figura de fragilidade, não tanto de uma figura de poder, né? Principalmente diante da espada, gente. Dela poder dominar. A gente sabe que a Excalibur é uma espada rara, é a espada dos antigos reis, e ela tinha controle, e além de ter o controle, ela tinha o poder dela, porque ela tinha sido escolhida para ser conjuradora dos ocultos, que é um grupo que tem lá na aldeia. Mas ela fica o tempo todo assim, sabe? Vou, não vou, fica dando volta em círculos, faz um monte de escolha equivocada, que você vai ver na série, e no final dá no que dá. Então a gente não sabe o que vai acontecer, porque ainda tem a segunda temporada. Eu não posso dar spoilers do livro, porque o livro diz uma coisa que na série não foi evidente, gente. Aí tem a parte da viúva, que eu fico em dúvida quem é, sabe? Morri de medo, tive depois pesadelo com a série, porque tem umas partes bem pesadas, tal. Eu não sei, né? Pesada pra mim, porque tem gente que achou que foi coceguinhos, né? Porque não teve série mais assustadora. A figura de Merlin, nossa, que mago é que ele encenou muito bem o papel dele. Tem o Wilter, que é o rei, tem a história da mãe dele, tem a história do gelo, tem uma história aí da lança vermelha, não é? Que tá junto também. Tem a história de Arthur, Conda, ele fica todo assim em flashbacks. Arthur também ficou meio fraquinho, pode ser que agora ele ganhe corpo, não que seja fraquinho, mas ficava sempre uma guerra entre ele e a Nimue, não é? Tal, os dois lados e ela sempre ali e tal, mas vale a pena assistir, tá? Vá sem preconceito, assista até o final. Preste atenção nas ilustrações, preste atenção no enredo da história, preste atenção e depois lembre e faça um vínculo com o conto original, que vocês vão gostar, gente. Dê uma chance para Cursed, a Lenda do Lago, que tá na Netflix, é série original, só tem lá. Não tem como você assistir em outro suporte eletrônico ainda, mas eu acho que também não vai ter. E vai sair aí a segunda temporada. Se vocês quiserem, depois eu faço aí falando, dando alguns spoilers. Ou a gente faz um grupo aí pra comentar, se vocês quiserem. Só deixar aí o WhatsApp. Beijos e obrigado. Se inscreva aqui no canal, me ajude, gente. E eu vou preparar outras resenhas aí sobre filmes, séries e livros. E por aí vai. Beijinhos e tchau, tchau.